Bom, estamos aqui mais uma vez, num cenário um pouco diferente, para tentar resolver uns problemas de som. Já realizei alguns outros testes que eu ainda não tinha feito hoje de manhã e parece que eu encontrei um problema que eu ainda não conhecia. Enfim, eu tenho experimentado uma certa frustração com todos esses problemas. Achei que a Starlink ia dar uma ajuda para nós. Espero que isso também coopere quando o aparelho chegar. Mas o problema principal é que eu sei que fica difícil para vocês acompanharem quando o áudio está ruim. Mas tenho convicção de que esse problema vai ser superado, só gostaria que ele já tivesse sido superado antes. Então, peço desculpas a todos vocês. Tá? Mas vamos para o nosso texto de hoje. O texto diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer, vistos serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Bom, nós temos procurado ver todos os detalhes de cada porção do Evangelho de Marcos que a gente tem examinado. Claro, alguns não com muita profundidade, mas algo que a gente tem procurado fazer, vendo cada uma dessas porções, é não se esquecer que elas integram algo maior. Existe um quadro geral apresentado por Marcos. E aqui a gente está diante de novo daquela situação que a gente já havia comentado em 2 encontros atrás, que Marcos gosta de começar a contar uma história, colocar uma história no meio e continuar a contar aquela história primeira depois. Tá? E isso está acontecendo aqui. Jesus havia chamado esses discípulos para eles estarem com ele. Essa era a primeira questão desse chamamento. Eles deveriam estar com Jesus. Jesus também chamou esses discípulos para que eles mesmos fossem restaurados. A gente viu aquilo que foi acontecendo ao longo do Evangelho, cada um dos chamamentos correspondendo a uma restauração específica, e tudo isso foi fazendo parte da bagagem que os discípulos foram acumulando estando com Jesus. Então, Jesus ele tinha essa intenção de treinar, de restaurar, de treinar e de enviar os seus discípulos. E é isso que ele fez, não no encontro passado, mas no anterior. Ele enviou seus discípulos, os discípulos foram pregando arrependimento, porque o reino de Deus era chegado. Então, nós vemos essa dinâmica. E isso foi aparentemente interrompido, porque Marcos começa a apresentar a história de João Batista e falando de Herodes, como era esse rei, o que ele fez, né? Como ele estava lá numa festa, como ele estava numa situação delicada com uma mulher que originalmente não era sua. Tá? Mas, vejam, tudo isso está acontecendo e aqui a gente retoma aquela ideia, porque os discípulos agora, eles retornam a Jesus. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Então, nós vemos que a mensagem chegou ao palácio de Herodes e a mensagem também chegou a muitas outras pessoas. Os discípulos voltaram a Jesus e eles começam a relatar a Jesus. Eles não publicam nos jornais, eles não fazem nenhum relatório para ser apresentado aqui e ali, eles vão direto a Jesus.
E isso tem a ver também com aquilo que nós já havíamos falado quando Jesus foi rejeitado lá em Nazaré, na terra onde ele cresceu. Porque Jesus sabia muito bem que ele devia agradar apenas uma pessoa. A missão dele era feita aos olhos de Deus. Era Deus quem ele tinha sempre diante de si. E os discípulos, eles também não estavam aqui preocupados em agradar as outras pessoas, o que nos mostra pela forma como eles relataram. Vejam, olhando para João Batista não fez de maneira diferente. Se ele estivesse preocupado em agradar as autoridades e em agradar as pessoas, ele não teria sido preso e ele não teria sido decapitado. Mas ele veio com uma mensagem para Herodes. E não importava quem fosse, ele trouxe a mensagem de arrependimento. Ele falou: Herodes, você precisa se arrepender. E nós vemos aquela tensão que existia, nós vimos isso na semana passada, a tensão que existia entre Herodes e essa mulher que antes não era sua. Ela queria a cabeça de João Batista e ela tinha motivos muito bons para isso, né? A situação dela estava em risco se Herodes se arrependesse dos seus pecados. Mas, enfim, os discípulos voltam a Jesus, eles relatam aquilo que acontecia, aquilo que aconteceu com a pregação deles. E nós vemos que a pregação dos discípulos foi eficiente, porque, retornando a Jesus, eles foram seguidos por outras pessoas. Se o reino dos céus está próximo, se o reino de Deus está próximo, é um motivo de urgência. Então, os discípulos retornam a Jesus e eles são seguidos por essas pessoas, de modo que eles sequer tiveram tempo para comer. Bom, esse cenário nós já vimos antes também, tá? Os discípulos haviam sido chamados por Jesus naquele momento. Ele primeiro chamou dois, depois chamou Mateus, e depois ele chamou todos aqueles 12, e eles estavam numa casa. Naquela casa, eles não tinham tempo para comer. Vejam que quando os discípulos estão com Jesus, é praticamente automático essa relação, tá? Era esperada uma festa, se esperava que houvesse comida. Então, quando não havia, isso é digno de nota. Da mesma forma como é digno de nota aqui. Está dito, eles não tinham tempo nem para comer, porque as pessoas estavam se achegando a eles. Então Jesus diz: vamos para um lugar deserto, tá? Lembre-se, esse tema é um tema da mesa do Senhor, é um tema da Santa Ceia. E aqui nós vamos ver que ele vai ser levado a um novo patamar, porque Jesus vai mostrar que as multidões não são um obstáculo para não haver comida, para não haver um banquete. Agora, Jesus toma esses discípulos, ele vai até um lugar deserto. E nesse lugar deserto haverá uma mesa com abundância. Jesus queria dar aos seus discípulos um tempo de repouso. Por isso eles foram a um lugar deserto. E eu acho que esse tempo de repouso aconteceu. Não exatamente da maneira como eles pensavam, porque as multidões o seguem. E Jesus olha para aquelas multidões e ele vê o quê? Um povo sem uma liderança. Ou um povo cuja liderança não se importava com ele. Não é isso que a gente viu no Palácio de Herodes, naquela festa em que ele se alimenta do seu próprio povo. Jesus olha para aquele povo e ele vê um rebanho sem pastor. E o texto não nos diz que Jesus começou a fazer muitos milagres e que ele curou muitas pessoas. E isso deve nos chamar a atenção, porque quando existe um rebanho sem pastor, um povo sem liderança, a primeira necessidade é de ensino. E é isso que Jesus começa a fazer. Jesus passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde,
vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar. E já é avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes ordenou: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Bom, aqui eu quero retroceder com vocês para um tempo onde Jesus ainda não tinha nascido. Porque, de um certo sentido, tudo aquilo que aconteceu anteriormente ao nascimento de Jesus tinha como objetivo nos falar sobre Jesus, sobre coisas que ele faria, sobre como ele seria. E vejam, Deus falou de várias maneiras pelos profetas antes de Jesus ter nascido. E tudo aquilo que ele falou apontava para Jesus. E isso vai ficar muito claro com um exemplo que eu vou trazer para vocês, tá? Só que quando nós olhamos para esses eventos do passado, nós olhamos para esses eventos do passado como que se eles fossem sombras. E quando você vai na rua num dia de sol, você olha para a sombra de uma pessoa, você consegue ver mais ou menos e imaginar como aquela pessoa é, olhando só para a sombra dela. Tá? Mas é muito diferente quando você deixa de olhar para a sombra e olha para a pessoa. E essa é a mesma coisa que acontece quando nós olhamos para esses exemplos do passado. Assim porque aqueles santos do passado, eles olhavam para aquelas coisas que aconteciam, que falavam sobre Jesus em um evento futuro. A nossa posição é de olhar para algo que já aconteceu, tá? Mas vamos ver o exemplo lá de 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 a 44. Lá diz assim: um homem veio de Baal-Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém, o seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Vejam, nós sabemos que Eliseu foi o sucessor de Elias. E, cronologicamente falando, Jesus foi o sucessor de todos os profetas que o antecederam, mas ele foi sucessor de uma maneira especial de João Batista. E a gente acabou de ver João Batista, e agora a gente está falando sobre Jesus e aquilo que ele vai fazer. E aqui eu fiz questão de trazer essa história à tona para nós vermos que uma multiplicação de comida já havia acontecido anteriormente. Não é a única, tá? Mas eu trouxe essa com esses dois objetivos, de nós vermos como ela aconteceu e de nós compararmos aqui, porque existiam 20 pães lá no exemplo de 2 Reis, no segundo livro de Reis. 100 homens. 20 pães, 100 homens. E a pessoa ficou duvidando, nossa, 20 pães? Olha, não vai dar para 100 homens. Mas o cenário que a gente tem aqui é de 5 pães para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Existe uma conclusão muito fácil que a gente pode chegar olhando para essa comparação. E é que os discípulos haviam saído junto com Jesus para um lugar deserto e eles não tinham feito provisão sequer para si mesmos. Eles não tinham pegado pães e peixes sequer para si mesmos, tá? Mas isso sem olhar para os outros evangelhos, sem fazer nenhuma comparação com outros relatos desse mesmo acontecimento.
tá? Mas vamos ver o que Marcos está nos dizendo aqui. Que os discípulos sabiam que havia uma distância para ser percorrida por aquele povo. E vamos supor que aquele povo chegasse na padaria pedindo comida ou no restaurante. Essas coisas são invenções, né, que a gente tem muito proveito, mas que naquela época não era exatamente desse jeito que as coisas aconteciam. E a gente viu isso na questão da hospitalidade quando Jesus enviou os discípulos, né? Que eles não ficaram procurando pousadas de hotéis, eles ficaram hospedados na casa das pessoas. E aqui a gente vê essa questão novamente, que não existia nenhuma padaria que pudesse fornecer para aquele povo alimento suficiente, porque eram 5.000 homens. E nenhuma daquelas regiões, olha, a gente está olhando lá para a região de Cafarnaum, né? Mais ou menos aquela área, tá? Era uma área que não tinha, uma cidade, os historiadores estimam que era uma cidade que tinha mais ou menos, 3.000 habitantes, talvez, né? Mas aqui a gente está vendo que realmente a pregação dos discípulos fez com que muitas pessoas de outras regiões fossem até aquela área e elas estavam agora num lugar distante, esperando pela refeição principal dos judeus, que era o jantar. Os discípulos sabiam que existia uma distância a percorrer. Eles falam: despede, Jesus, essas pessoas para que elas vão procurar alimento. E a gente vê também que eram muitas pessoas, e 200 denários, olha, isso é a soma do pagamento pelo trabalho de praticamente um ano inteiro. Vocês conseguem imaginar vocês usarem o salário de vocês para pagar refeição para um ano inteiro e não ser suficiente? Eram 5.000 pessoas, tá? Então, a gente vê, né, que dá para fazer uma conta assim. Haviam 5 pães e 2 peixes. E o que mais que Jesus vai dizer? Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Notem, relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Isso está lá em Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 44. Vocês perceberam onde o povo se assenta. E vocês precisam perceber também que existia ordem. De 100 em 100, de 50 em 50. Vejam que aquele cenário de ovelhas sem pastor desaparece. Porque agora aquele rebanho está bem ordenado. E aquele rebanho está em pastos verdejantes. Ele foi conduzido a pastos verdejantes. Olha, nós já falamos sobre o Salmo 23. Todos vocês devem ter ouvido o Salmo 23, nem que tenha sido em alguma música. Tem várias músicas que falam do Salmo 23. Né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Leva-me às águas tranquilas. Não para por aí o Salmo. O Salmo continua, mas isso nos faz lembrar do que Jesus está fazendo. Havia um povo como ovelhas sem pastor. Herodes não ajudava com isso. Ao contrário, ele dava uma festa e servia nessa festa a cabeça de um profeta, do seu próprio povo. Ele se alimentava do seu próprio povo. E nós vemos aqui Jesus, um bom pastor,
ele traz ordem ao rebanho. Ele organiza o seu rebanho. Ele leva o seu rebanho a pastos verdejantes. E ele alimenta o seu povo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E lá no finalzinho do Salmo 23, diz assim: ele me prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E não é isso que a gente vê aqui. Nós vemos hostilidade por parte dos fariseus. Nós vemos hostilidade por parte das pessoas de Nazaré. Nós vemos hostilidade por parte de Herodes. E nós vemos Jesus conduzindo um povo que ele chama de seu, a pastos verdejantes. E ele serve a esse povo um banquete, uma festa no deserto. Olha, uma das festas que nós vimos na semana passada mostra alguém que ostentava um título que não lhe pertencia. Herodes não era rei. Aquela palavra foi usada de maneira irônica. Mas aqui nós vemos o rei, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós vemos que o prato principal não é o próprio povo. Ele não se serve do próprio povo. Nós não temos um rei que se alimentava do seu próprio povo como Herodes. E quantos governantes não agem da mesma forma hoje? E não pensem só a respeito de governantes, não pensem só na conta do supermercado quando vocês vão fazer compras e veem que a economia do nosso país não está sendo gerida de uma maneira adequada. Nós precisamos olhar para o exercício de autoridade, para quem exerce um cargo de chefia, para quem é oficial de um cartório, para quem é a pessoa responsável dentro de uma casa. Vejam, nós temos aqui um modelo para ser seguido, porque Jesus, ele é o nosso bom pastor. E nós vemos que o pastor, ele não é chamado para se alimentar do seu rebanho. Mas um bom pastor, ele conduz as suas ovelhas a pastos verdejantes. O bom pastor é o que dá a vida pelas suas ovelhas. Da mesma forma, um rei não é chamado apenas para liderar. Ele é chamado para trabalhar em favor de uma nação. Um rei é aquele que trabalha todos os dias sabendo o que deve ser feito e sacrificando a si mesmo para alcançar um bem comum. Não foi o que Jesus acabou de fazer? Ele tinha uma intenção de estar num lugar deserto para dar um pouco de descanso aos seus discípulos. Eu acho que ele fez isso. Mas ele fez isso atendendo não só uma necessidade dos seus discípulos, mas atendendo também a necessidade daquele povo que parecia um rebanho sem pastor. Vejam, essas diferenças podem ser transportadas para outros exemplos na Bíblia também. Quando nós olhamos para Saul e Davi, por exemplo, vejam, essa questão de um pastor que está disposto a se sacrificar pelo seu povo. Quando nós olhamos para aquele episódio tão emblemático de Golias, o gigante filisteu, desafiando o povo de Deus, o povo de Israel. Quem que era rei naquela ocasião? Saul era rei. O que era de se esperar? Que o campeão da nação, aquele que está disposto a se doar pela nação, mesmo que seja com a sua própria vida. Saul falhou naquela prova. E quem foi que lutou aquela batalha? Davi. E Davi é o mesmo que escreve o Salmo para nós. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós vemos essa diferença entre Herodes e Jesus. E ela fica muito clara para nós aqui pela proximidade e pela relação que Marcos fez questão de apresentar para nós. Porque no reino de Deus, nesse reino que estava próximo, do qual Jesus é rei, não há uma ovelha sem pastor. E não há
também um banquete como o de Herodes. Neste reino, há uma mesa, há um banquete, mesmo que os inimigos estejam ao nosso redor. E vejam, tudo isso vai continuar a ser edificado nesse evangelho com maior intensidade, e isso vai ser feito até que Jesus diga. Ele vai pegar pão, ele vai partir o pão, e ele vai dizer: fazei isso em memória de mim, até que eu volte. Que nós olhemos para Jesus e não para Herodes, como um modelo para nós sobre como nós exercemos domínio, sobre como nós exercemos autoridade. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o nosso pastor, é o que nos conduz a pastos verdejantes, é o que traz ordem às nossas bagunças. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é um modelo para nós e porque o Senhor nos exorta a seguirmos o modelo de Jesus e não o modelo de Herodes. Que o Senhor nos ajude e nos dê sabedoria para agirmos no nosso dia a dia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, bom dia a todos.